Muitas vezes enfrentamos situações de perdas que mexem com a nossa cabeça. Perda de um ente querido, perda de um emprego, perda de um sonho, uma oportunidade que estavam nas nossas mãos e escaparam. Perda de um status. Conhecer o comportamento da mente humana é fundamental para compreendermos o que sentimos. É normal e aceitarmos, enfim, o processo. Elizabeth Ross, uma psiquiatra suíça, pesquisou e trabalhou sobre esse tema, publicando em 1969 um estudo com os famosos 5 estágios do luto. Dentro da abordagem cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu elegi enquanto estudante no curso de psicologia, eu escolhi essa abordagem para atuar, para intervir diante da clínica, Essa abordagem, considerando o cognitivo comportamental, é possível perceber que existem pensamentos e comportamentos comuns às pessoas que se encontram vivenciando cada uma dessas fases. A descrição delas pode facilitar a compreensão e a percepção sobre o que ocorre com pessoas que vivenciam alguma forma de perda ou luto. Vou falar sobre cada uma delas. E a primeira é a negação. Na negação, mecanismos de defesas temporários e que começam logo após a perda se estabelece. Não é possível que isso tenha acontecido. São pensamentos que ocorrem. Ainda não parece real. Parece que foi um sonho ruim. Buscamos argumentos para nos convencer de que não aconteceu. E pensamentos disfuncionais começam a surgir, como isso não é verdade, vai passar, sempre dou um jeito em tudo, vou resolver isso também. E comportamentos outros ocorrem, como buscar uma segunda opinião ou outras explicações para a questão, continuar se comportando como antes, ignorando a situação especificamente, não aderir ao tratamento no caso de doença, ou não falar sobre o assunto no caso de morte, desemprego ou traição. A segunda fase ou estágio é a da raiva. Quando não conseguimos mais negar a perda, passamos a ter sentimentos de raiva, revolta e inveja, dependendo da perda. Nossa mente costuma reagir dessa forma à impossibilidade de negar o ocorrido. É comum o aparecimento de emoções como revolta, inveja e ressentimento. Geralmente essas emoções são projetadas no ambiente, percebendo o mundo, os outros, Deus, etc., como causadores do sofrimento. A pessoa sente-se inconformada e vê situação como injusta, uma injustiça. Pensamentos ocorrem, porque isso não é justo, porque fizeram isso comigo. E comportamentos, perde a calma quando fala sobre o assunto, recusa-se a ouvir conselhos e evita falar sobre o assunto especificamente. O terceiro estágio, ou fase, é a da barganha. A raiva sempre passa. Quando vamos recuperando nossa calma, começamos um processo racional de negociar com nossas emoções. Tentamos encontrar motivos, justificativas, culpados. Tentamos compreender os motivos pelos quais houve a perda. Busca-se fazer algum tipo de acordo, de maneira que as coisas possam voltar a ser como antes. Essa negociação geralmente acontece dentro do próprio indivíduo, ou às vezes voltada
para a religiosidade. Promessas, pactos e outros similares são muito comuns e muitas vezes ocorrem em segredo. Pensamentos surgem como: vou acordar cedo todos os dias, tratar bem as pessoas, parar de beber, procurar um emprego e tudo ficará bem. Ou vou pensar mais positivamente e tudo se resolverá. Deus, deixe-me ficar de bem, só até meu filho crescer. Pessoa ao saber que está doente. E comportamentos tais como rezar e fazer um acordo com Deus, buscar agradar, no caso de uma traição, se alimentar com produtos light e diets para compensar os outros alimentos. O estágio seguinte é a depressão. Trata-se de uma etapa evolutiva da real consciência da perda. Ao perceber que negar ou sentir raiva não resolveram o problema, tendemos a sentir de fato a dor da perda. Já não reagimos de forma exagerada, mas a sensação de dor é intensa. Nessa fase, ocorre um sofrimento profundo, tristeza, desolamento, culpa, desesperança e medo são emoções bastante comuns. É um momento em que acontece uma grande introspecção e necessidade de isolamento. Pensamentos tais: não tenho capacidade para lidar com isso, nunca mais as coisas ficarão bem, ou eu me odeio. São exemplos de pensamentos e comportamentos: chorar, afastar-se das pessoas, comportar-se de maneira autodestrutiva. Bem, o estágio seguinte seria a aceitação, um momento no qual existe a consciência da perda, mas sentimos paz e aceitamos nossa limitação para lidar com o que já aconteceu. Entendemos que perdas acontecem, nos ensinam, nos fazem evoluir. E não há outra forma de lidar com ela que não aceitar e seguir em frente. Nessa fase, percebe-se e vivencia-se uma aceitação do rumo das coisas. As emoções não estão mais tão à flor da pele. E a pessoa se prontifica a enfrentar ela com consciência das suas possibilidades e limitações. Pensamentos como: não é o fim do mundo, posso superar isto, posso aprender com isto e melhorar. E comportamentos como: buscar ajuda para resolver a situação, conversar com outros sobre o assunto, planejar estratégias para lidar com a questão. Esses são os 5 estágios elaborados pela psiquiatra suíça Elisabeth Rossi. Bem, as pessoas não passam por essas fases de maneira linear, ou seja, elas podem superar uma fase, mas depois retornar a ela e vir extensionar em uma delas sem ter avanços por longo período ou ainda suplantar todas as fases rapidamente até a aceitação. Não há regra, tudo depende do histórico, da experiência da pessoa e crenças que ela tem sobre si mesma e sobre a situação em questão. Tem pessoas que podem passar meses ou anos num vai e vem e não chegar à aceitação nunca. Tem pessoas que em poucas horas ou dias fazem todo o processo. Isso varia também em função da perda sofrida pela pessoa. O terapeuta de TCC trabalha desafiando os pensamentos automáticos negativos, fornecendo suporte emocional e planejando conjuntamente com a pessoa comportamentos alternativos mais saudáveis e produtivos, que os enfrentemos com amor e paciência e que possamos sempre evoluir cada obstáculo em nosso caminho. É isso aí.